Sim, então seja bem-vindo, seja bem-vindos aqui a Márcia, né, que está nos ajudando aí, a acolher a Márcia, esposa do Acleilton, que estão nos ajudando aí. Então, essa aula bônus, nós vamos conversar já inserir um pouquinho nesse universo da psicanálise. Eu sou Elias Silva, psicanalista aqui de Goiânia, do Instituto Self. E aí essa alegria, né, de nós, dentro em breve, iniciarmos a turma aí nesse norte do Tocantins aí, como Polo e Araguaína, mas também toda a região. Quero acolher todos vocês que estão aqui, vocês que vão chegar ainda, né, depois vocês que vão assistir essa aula em outro momento. Então, Márcia, Romário, Raimunda, todas, a Débora está aqui até no perfil do Instituto. A Débora é a nossa secretária aqui do Instituto, então ela está aqui também para até servir como referência depois, podem perguntar a ela alguma coisa, para tirar algumas dúvidas. Então, acho que essa aula tem o objetivo, primeiro, de acolher vocês que têm esse interesse, de conhecer um pouco mais da psicanálise, de saber como que a psicanálise ela funciona, como que é isso. Hoje está tendo uma expansão, podemos dizer assim, do tema psicanalítico, da, das questões da saúde mental, né? Vocês que estão aqui com certeza estão porque ouviram falar, ouviram, talvez sem saber muitos detalhes, mas assim, peraí, então é importante. Hoje, a psicanálise, o profissional bem qualificado para ouvir, principalmente nesse mundo que nós estamos ainda na pandemia, com sintomas e consequências da pandemia, e um mundo pós-pandêmico, com certeza vai ser mais exigente ainda de, de pessoas que precisam de ajuda, pessoas que precisam de uma ajuda qualificada, né? Não é só uma conversa, né? Tem até aqueles memes, aquela coisa, né? Conversar com um amigo é importante, conversar com um parente é importante, mas a gente precisa ir no profissional. E aí, nesse desejo, surge o Instituto Self, que nós já temos 5 turmas já em andamento, e aí surgiu essa oportunidade da gente ter essa turma aí em Araguaína, claro, semipresencial, mas com aqueles momentos de imersão que vai ser muito precioso para a gente. Então, por que a psicanálise, né? Primeiramente, eu falo como analisando, primeiramente porque eu experimentei a psicanálise na minha vida. Então, há uma experiência aqui de falar assim, não, vale a pena, é necessário e eu preciso de pessoas, né, que me escute, uma escuta qualificada. E aí depois surgiu a ideia do Instituto Self, que é, não, aqui nós temos muitos professores, temos bastante professores, psicanalistas, que junto comigo, claro, somente eu, impossível, né, dar todas as matérias, acompanhar todos os analistas de informação. Mas nós montamos esse time de analistas que se ocupam na transmissão. A palavra é exatamente essa, transmissão da psicanálise. Na psicanálise não é um conteúdo que a gente apenas pega o livro, te entrega, pronto e acabado. Vocês vão ver que durante a aula o debate é muito importante, o ler é muito importante, o você emitir a sua opinião, você colocar, não tem como você ler um livro de psicanálise sem olhar primeiramente para si, em primeira pessoa, isso é muito necessário, e faz parte do processo. E quando o Instituto Self ele nasce tentando ser muito fiel àquilo como a própria transmissão da psicanálise pede. O tripé, o famoso tripé que vocês vão ouvir falar muito, né? Ele não é por si só suficiente, mas ele é importante, o tripé na formação, né? Os três pilares, que é o curso, as matérias, os percursos, a gente não dá o nome de disciplina, a gente fala de percurso. Então, a cada mês, vocês vão ir entrar em contato com uma obra de Freud ou Lacan ou um dos outros psicanalistas
através de um professor, de um psicanalista. Essa é a primeira base do tripé, é a formação teórica, ali é o livro, é a obra. O segundo elemento desse tripé, que a formação de um futuro psicanalista, ele não faz sem análise pessoal. Então, cada um, entrar no processo, a gente fala no percurso analítico, ele se insere também no processo de análise. Não tem como falar, eu não vou fazer análise, não quero nem olhar para mim. Não, é porque é natural, é uma condição natural. Porque aí, com o passar do tempo, com o processo, quando você começa a ouvir o outro em análise, quando você começa a atender o outro, você tem como um suporte à supervisão. Então, é um outro analista que também vai te dar o suporte de supervisão. Aí monta o tripé. Análise pessoal, que é essa, eu também que procuro o analista, eu que faço esse movimento, o conteúdo teórico, o conteúdo de conhecimento, os livros, a obra e a supervisão quando vocês começarem a atender. Então, o nosso curso de psicanálise, a gente fala psicanálise clínica, mas na verdade a própria psicanálise, né? Talvez falar psicanálise clínica fica até um pouco redundante, a gente acaba falando, talvez por força do hábito, mas falar psicanálise já engloba, né? Tudo isso. Seja bem-vinda, Maria Costa, Neurimar, que entraram agora, sejam bem-vindas. Então, quando se fala em psicanálise, então nós temos essa preocupação de, de fazer o percurso que o analista em formação, a gente talvez sai por impulso, talvez falar o nome de aluno, né, o acadêmico, mas o nome correto, inclusive o nome que o próprio Freud, ele pensa é analista em formação. Porque aí você já ouvindo, ouvindo a si mesmo em análise e lendo, tendo contato com as obras, você vai fazer o seu percurso. Não é só um curso, não é só um curso analítico, um curso qualquer. Você pode fazer a nossa formação, como vocês viram aí, fala assim, além do curso de formação, do curso livre, eu quero sair com uma pós, né, o título de uma pós em psicanálise, que aí é algo a mais. Mas o ser psicanalista, ele se faz nesse percurso, não é só o título, né, que se faz, mas é o percurso analítico. Então, essa é a grande, a grande motivação que faz com que o Instituto Self, se nós nos desgastemos, nós favorecemos, principalmente aí a gente quer chegar até aí, né, nessa parceria, de ter a nossa primeira turma fora aqui de Goiás. Nós temos uma parceria em Brasília, mas essa seria a primeira turma que a gente quer fazer aí, através dessa plataforma. As aulas serão através aqui do Google Meet, oficial do Instituto, ao vivo com o professor, além do momento de tira dúvidas com o professor, mas também nós temos as inserções, né? 3 momentos que nós vamos daqui, vamos para aí, para a gente ver aquele final de semana inserido no universo da psicanálise. Então, é um desafio para nós, pode ter certeza, é um desafio, mas é um desafio que a gente quer bancar junto com vocês. Então, fico muito feliz pelo interesse. Depois desse momento nosso aqui, já vou pedir para a Márcia e a Débora, que é a Débora aqui da nossa secretária, já alinhar com vocês, para a gente já ir fechando a turma, para a gente já ir marcando os nossos calendários. Eu preparei aqui um material, um pequeno material, só para dar aquele gostinho, né, de água na boca, né? O porquê a psicanálise. O porquê que a psicanálise é tão importante, ainda mais nesse momento onde 9,8% da população brasileira, é um dado que saiu, está passando por um processo de ansiedade. 5,3% da população brasileira tem algum nível de depressão. Então, é o mal do século, né? O mal do século você falava que era depressão, mas hoje a ansiedade
e aí da ansiedade vem o transtorno de burnout, vem o pânico, vem várias situações, e cada vez mais pessoas precisam de homens e mulheres como vocês, que se preocupam com a formação, se preocupa com, eu preciso me formar. Por isso que a gente, talvez em até alguns momentos, pega no pé, né, no sentido positivo. Vocês já leram, já fazem a leitura, participe dos nossos momentos. Por quê? Para que a gente, quando vocês estiverem lá no consultório de vocês, lá no setting, estiver atendendo, se é que algum de vocês tem vontade, talvez muitas pessoas fazem o curso, não com objetivo de atendimento. O que pode ser, porque isso, você como professor, você como agente de saúde, você como qualquer outra profissão, agrega muito para você ser psicanalista, a visão, né, os óculos. Mas caso você queira estar no consultório, na clínica, aí é lá que a coisa acontece. É lá que você vai ouvir as dores, vai ouvir as angústias de tantas pessoas. Então, eu com essa fala inicial de introdução, apenas acolho, né? Seja muito bem-vindo a essa turma, a mais uma turma do Instituto Self de Psicanálise. Agradeço ao Cleilton, a Márcia aqui pela parceria, e temos muito caminho pela frente, né? Temos muita coisa que está vindo aí, coisa boa, o que eu espero que vocês cada dia mais se apaixonem pela psicanálise. É totalmente apaixonante de falar assim, é isso aqui que eu preciso, primeiramente para mim, né? Primeiramente para mim. Ah, deixa eu pegar aqui. Aí aqui tá passando aí, né? Vocês estão vendo passando, não tá, Débora? Tá certinho? É porque tem hora que eu não consigo ver vocês e os slides. Acho que a grande pergunta, nós estamos nesse momento desse mundo pandêmico, né? Então, a grande questão, a psicanálise cura. Existe um livro, que é esse livro aqui do Juan Davinásio. Depois eu posso até colocar ele lá no grupo, a Débora coloca para gente, que sim, a psicanálise cura. Juan Davinásio é um psicanalista contemporâneo aqui, bem atual, e ele faz essa afirmação, sim, a psicanálise cura. Claro que a gente precisa aqui entender o que é esse processo de cura dentro da psicanálise, mas o que eu posso garantir, isso como analista, o que eu encontro na minha clínica, atendendo as pessoas, é mudanças, talvez sem prometer muita coisa, mas a partir do momento que a pessoa se coloca em análise, a pessoa se coloca aqui no consultório junto com o analista, ela começa a passar por um processo interno de ressignificação. A palavra seria essa. Não essa cura como a gente está acostumado, toma um remédio para dor de cabeça e cura, mas é um ressignificar a dor. Nós estamos vivendo um período onde o luto é muito presente. Então, ressignificar o luto. Como é importante e essencial e urgente ressignificar o luto. A psicanálise, então, como o Juan Davinásio fala, sim, a psicanálise cura, por isso eu quis começar com essa pergunta. Então, você, como futuro analista, vai encontrar homens e mulheres que precisam ter a vida ressignificada. E você vai perceber que não é você é ali aquele papel do analista. Você vai entender, vai ler, vai ver as técnicas, vai ver o método analítico, e a beleza da análise, ela se dá naquilo que o próprio analisando traz para você. E a gente fala analisando, talvez só fala um momento paciente, né, por esquecimento, mas é analisando a palavra correta, ou analisante. Então, quando ele traz a necessidade de sua ressignificação, você, que é o futuro analista, vai estar ali para ouvi-lo, para ressignificá-lo, para ajudar a ele ressignificar. Então, por isso eu quis começar com esse ponto. Aqui, claro, não tem como falar da psicanálise sem falar desse homem, né? Não tem como falar da psicanálise sem falar dele, que foi ele que tudo começa. Freud, um homem à frente do seu tempo, isso é claro. Freud, ele nasceu ali no final do século XIX, mas a sua genialidade, os seus desafios, aquilo que ele começa a questionar na medicina atual, porque Freud era médico,
Ele começa a perceber que nem tudo era respondido através da medicina, e hoje nós sabemos disso. Hoje nós tem causas que não, não tem respostas através da medicina, e aí Freud começa. Elias, Oi. o slide não tá dando seguimento, tá no primeiro slide ainda. Ah, tá ok, só um minuto. Débora, tá passando? Sim, E tá agora? no. Não, não passou agora. Sim, passou. Então aí o Freud, então vamos deixar desse jeito aqui, que aí fica mais fácil de passar. Então, Freud, de fato, esse homem, Elias, se tu colocar na apresentação, vai aparecer maior, né? O slide. Que eu acho que a maioria aqui tá assistindo no celular, né? e agora? Igual Como é que eu. tá? Lá embaixo, tu pode dar uma Não, olhadinha, lá tem a aqui apresentação. agora para mim tá na apresentação, aí não apareceu não? Não, aqui tá aparecendo todos os slides pequeno e o grande. Aí tá assim também? Não, para mim eu coloquei na tela toda como apresentação. Pois é, aqui ainda não apareceu. Não sei se é por. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar de novo aqui. Deixa eu tentar apresentar de novo. Vou apresentar novamente, que quem sabe dá certo, mas. E agora? Sim, ficou bom. Agora sim, tá aparecendo todo. Agora vamos ver se vai passar, né? Vamos ver. Cadê aqui? Tá passando? Sim, tá passando. Tá ok. Então, é aquilo que eu falava, né? Freud, esse homem, ele é um homem à frente do seu tempo. Freud, esse homem além do seu tempo, ele consegue ver aquilo que as pessoas estavam, talvez já sentindo, mas Freud consegue expressar. Deixa eu organizar aqui para ficar melhor ainda, só um minuto. E aí, quando Freud ele começa a ver que nem todas as causas, nem todas as explicações eram dada pela medicina, ele começa a trazer respostas muito à frente do seu tempo. Apesar dele ser médico, neurologista, ele, ele começa a dar resposta que, inclusive, bate de frente com a medicina tradicional. Freud, ele
começa a questionar, inclusive falar assim, é isso que vocês tratam, a maneira que vocês tratam, inclusive as mulheres histéricas, vocês vão ver dentro da história da psicanálise, que eram aquelas mulheres que sofriam com alguma paralisia ou alguma questão que não tinha uma resposta física ou uma causa física. Freud fala, peraí, tem algo que não está tão claro aqui. Então tem algo além, tem algo que não está no consciente. Olha, a palavra é muito importante. Freud já começa a questionar que existe algo que nós não sabemos onde fica, mas nós presenciamos os seus sintomas, que é o inconsciente. Então, doutor, esse é o nome oficial, o nome de Freud, né? Coloquei para vocês verem, doutor Sigismund Slomo Freud. Ele nasce em 1856 e morre em 1939. Então, ele cria, eu gosto dessa palavra inventa, né? Porque quando vocês tiverem a curiosidade, ou talvez já leram, a biografia de Freud, ver como ele vai fazendo, não tem como falar da história da psicanálise sem falar da história de Freud. As histórias se entrelaçam. Então, ele inventa a psicanálise através das suas experiências, através dos casos que ele atende e das pessoas que ele se relaciona. Então, um fato muito interessante dele foi que esse Dr. Charcot, ele tratava essas mulheres histéricas através da hipnose, né? Eles, através da hipnose, colocavam aquelas mulheres em transe, em estado de consciência alterado pela hipnose, e aí aqueles sintomas que ela tinha, sintomas físicos, diminuía. Então, o Freud, ele foi um médico residente junto com esse Dr. Charcot, então ele começou a ver aquilo. Ele falou assim, olha, tem algo aqui. E com isso, como eu disse, né, ele quebra o paradigma da medicina do século XIX, porque não procura somente causas físicas, mas causas que não estavam tão claros aqui através do inconsciente. E ele depois abandona a hipnose. Por quê? A Freud abandonou a hipnose. Porque quando as mulheres estavam, a gente fala mulher porque na época, de fato, eram muito consideradas só as mulheres histéricas, né? Tem todo o processo histórico aí. E aí, quando ele percebe que quando elas estão em hipnose, elas estão com os sintomas resolvidos, mas depois os sintomas voltam. Então aí Freud percebeu assim, tem algo errado, porque quando se acaba o processo de hipnose, os sintomas voltam, então tem algo, por isso que ele abandona a hipnose. Ele abandona a hipnose no exato momento onde ele cria a psicanálise, a pessoa fala sem estar hipnotizada, né? Aqui, como eu já disse, Freud, ele observa essa causalidade, né? Tinha uma causalidade natural para a medicina da época. Então, se eu faço isso, acontece isso. A medicina pensava assim. Só porque para ele tinha outra causalidade, tinha alguma coisa que nem ele sabia o que era. Porque aqui é o termo inconsciente, a grande descoberta de Freud, que a vida não se limita às nossas ações somente aqui onde nós estamos, naquilo que eu sei, naquilo que eu estou fazendo agora aqui, mas existe o inconsciente, aquilo que eu só percebo a manifestação dele. Aqui, Freud, quando ele estava vendo, né, coloquei até uma foto do Dr. Charcot, quando Freud estava com ele via que quando os sintomas acabavam durante a hipnose, então não era questão física. E aí acendeu uma lâmpada, uma luzinha para Freud. Opa, e agora? De onde vem isso? Vem de algo que ele não sabia ainda, mas ele já começou a perceber como lidar com esse inconsciente. Freud percebeu isso, né? Aí tem até a foto de Freud com o médico Charcot. Eles percebem que pela hipnose alcançava aquilo que deu origem aos sintomas. Por quê? Aquelas mulheres estavam com aquele sintoma, mas tinha uma origem. Aí eles vão chegar no trauma. Quando se encontra o trauma,
um trauma sexual ou um trauma na infância, se percebe que, por causa daquele trauma, a pessoa começava a se portar de uma maneira diferente. Interessante. Aqui já ajuda muito a entender a psicanálise, que parte através, nós não, na análise não se limita apenas a é assim mesmo. Não, nós vamos na causa, naquilo que não está claro, naquilo que não está totalmente consciente, sem hipnose, sem nada dessas ferramentas, somente pelo método psicanalítico, fazer a pessoa acessar essa informação. Essa mulher, por que que vocês que vão estudar, vocês vão estudar muito sobre ela? Eu já coloquei aqui como para dar um gostinho, né? Ela foi muito importante, porque Freud atende ela, uma das primeiras pacientes de Freud. E aí, o que que é a importância dela? Ela teve um momento que ela pede para o Freud não, isso no início Freud utilizava a hipnose, como nós vimos, mas aí chega no momento que ela pede para Freud, por favor, não me coloque em hipnose, eu quero falar aquilo que está me angustiando. E hoje a gente percebe na clínica, partilhando com vocês, as pessoas que, a partir do momento da fala, ela acessa aquilo que talvez dói, talvez no próprio processo ali de ir pontuando e trazendo, já vai mostrando o que está doendo. E aí, Amy Von foi muito importante que pede para Freud, não me hipnotize. Freud ainda aí acendeu outra luzinha. Você viu que aqui ele começa a estar gestando a psicanálise, né? Aqui é só que eu quis até que vocês vão estudar esse livro, é um livro de Freud, Recordar, Repetir, Elaborar, de 1914. Ele fala o quê? Que quando eu vou lembrar do meu passado, eu elaboro, e aí entra uma figura muito importante do analista. Aqui, como analista, como nós analistas, a gente está ali como espelho para acolher o conteúdo de quem? O conteúdo não é meu, o conteúdo é do analisando, o conteúdo não é meu. Eu sempre digo, né, quando eu passo o dia atendendo, é como se em cada sessão me descortinasse, né, diante de mim uma nova história. E é verdade, a verdade é essa. Descortina, porque é o conteúdo quem traz é a pessoa diferente. Por exemplo, se você vai procurar o psicólogo que segue alguma abordagem, lá ele vai quase que indicar alguma coisa. Não, faça isso, faça aquilo, faça assim, né? Se porte dessa maneira. Aqui na análise não é assim. E aqui a beleza e a eficácia da psicanálise. Aqui a gente escuta. E acontece o processo de reelaboração nessa escuta. E aí, nesse trabalho, né, do analista, nós que já atendemos, vocês que estão querendo se organizar e se preparar para fazer parte dos nossos psicanalistas de informação, vai surgir esse trabalho analítico, né, que a gente fala, faz análise, né? O que é análise? É esse trabalho analítico. Eu até gosto dessa figurinha aqui, né? Tipo assim, as coisas as pessoas falam, tá tudo misturado ali. E aí o analista, como um bom escutador qualificado, ele vem e começa a fazer com que a pessoa desenrole aquele bolo de questões. Esse é o trabalho analítico. Então, podemos falar, como eu comecei falando, a psicanálise cura sim, mas aí ainda mais vocês já inseridos nesse universo já pode falar. A psicanálise é a cura pela fala. A psicanálise é a cura pela fala. À medida que se fala, que se alcança, que se toca, acontece um processo de cura, de ressignificação de todo o processo. Nesse processo analítico,
Cada paciente, aqui lembra que eu falei que o nome correto é analisando, a gente usa paciente para ficar mais fácil nós entendermos. Cada analisando a seu modo. Aqui não tem receita pronta. Esse é diferente desse, que é diferente desse, é diferente desse. Realiza transformações gradativas, né? É interessante ver, por exemplo, as pessoas que a gente atende, que eu atendo, ver como que elas vão se evoluindo, como que vai fazendo o processo dela, de falar assim, nossa, eu cheguei aqui com essa dor, hoje eu consigo olhar diferente para ela. Então, assim, é uma experiência que eu partilho com vocês muito gratificante, que não importa a dor, não importa o sofrimento, mas a pessoa consegue se ressignificar. Então, é muito interessante. Lógico, como eu falei que não tem processo certo, então umas mais rápidas, outras um pouco menos, isso aí independe. Então, nesse processo analítico, aqui na análise, você atendendo os seus pacientes, há uma mudança daquela pessoa se relacionar com as coisas. Por exemplo, está vivendo um luto, e por causa da pandemia, muitos analisandos, pacientes chegaram até a gente por causa do luto. Luto por causa de pessoa, por causa de trabalho, por causa de N situações na vida. E aí a pessoa começa a mudar a maneira de se relacionar com essa perda. É a maneira de se relacionar com o mal-estar e com a angústia que começa a mudar através do processo analítico. Aqui já deu para entender a seriedade e a importância desse trabalho, né, de ser psicanalista, de seguir os passos ali que Freud e todos os outros pós-freudianos falaram. A necessidade, porque quando você está lá no consultório, aquela pessoa chega angustiada. Essa é a palavra que talvez a gente mais escuta. Estou muito angustiado, não sei o porquê. O processo analítico vem e joga uma luz. Talvez um pouco doloroso, claro, porque dói tocar algumas coisas, dói tocar algumas feridas, a gente sabe disso. E nesse processo analítico, lembra que eu disse que vocês que estão iniciando agora esse processo, não estão apenas começando um curso, mas é um percurso, e é o seu percurso. É o percurso da Débora, é o percurso da Márcia, é o percurso do Romário, é o percurso da Maria, de todos nós. Cada um de nós, particularmente, tem o seu percurso no processo de formação em psicanálise. Isso é importante vocês já assumirem já, né? Esse processo analítico que você vai ajudar as pessoas, você já começa a vivê-lo. Essa aqui, e é interessante que no curso de psicologia, não sei se vocês sabem, na graduação de psicologia, a pessoa que faz a faculdade de psicologia, não é obrigatório eles fazerem terapia, né? A pessoa faz terapia se ele quiser. Não tem como necessidade da grade. Diferente da psicanálise, nós temos sim que passar pela análise. Não existe fazer o curso sem viver esse processo, porque é percurso, né? Porque não só as pessoas, mas também nós, lidar com as dores e angústias sem ser vítimas delas, né? Nós temos angústias e dores, todos nós, mas aí é um momento de não ser vítima dela, saber lidar com as nossas dores e com as nossas angústias, sem ser vítima delas. Aqui eu quis colocar uma frase desse famoso psicanalista que vocês vão ouvir muito, né? Jacques Lacan. Ele, um francês, vocês que talvez tenham graduação ou alguma linha na linha de português, de linguística, talvez já ouviu falar dele. Ele relê Freud, ele faz uma releitura de Freud, né? Jacques Lacan, muito importante na clínica atual. E aí ele diz, né? Em 1972, então está recente, aparente, comparando com Freud, né? Freud morre em 1939. Então, sempre há algo de esquecido no que foi dito. Olha, falando da fala, sempre há algo de esquecido no que foi dito. E também por trás do que se diz e no que se ouve.
É porque ele percebe, se ele fala do inconsciente, que há sempre algo de esquecido nesse inconsciente. Eu digo, mas sempre falta algo. Aquilo que eu escuto nem sempre é aquilo que a pessoa diz, né? Ele tem essa frase como consequência disso. Você sabe o que você falou, mas nunca o que a outra pessoa escutou. Porque o que a outra pessoa escutou compete a ela. Você sabe, dentro da sua razão e do seu consciente, isso é consciente, o que você falou. Agora, como isso vai ser ouvido, como isso vai ser interpretado, você não sabe. Isso na análise é muito interessante. Acontece casos que talvez assim a pessoa fala assim, então aquele dia, Elias, você me disse isso e talvez eu não tinha dito, né? Mas a pessoa, através de uma pergunta minha, através de uma interpretação, ela chega nessa conclusão, porque ela ressignificou. Então acontece bastante, por isso eu quis colocar aqui essa frase de Jacques Lacan. Claro, podemos falar em efeitos terapêuticos, né? Ainda mais nesse momento onde as pessoas estão precisando e necessitando tanto. Sim, dentro desse percurso analítico, o que pode se falar que tornará uma pessoa mais flexível diante da dor e mais forte. Porque tem situações que não são mudadas, mas tem situações que a gente precisa ressignificar essa dor, conseguir dar respostas diferentes a essa dor, né? Porque senão todas as vezes eu vou reagir da mesma forma que vai me fazer sofrer. Isso aí é a neurose. Vocês vão ver dentro da psicanálise, estudar o processo neurótico. Neurótica, né? Todos nós somos neuróticos, né? Alguns psicóticos, outros neuróticos, né? Então, todos nós. E aí, essa questão da neurose é exatamente isso. Eu começo a agir e reagir da mesma forma que eu sempre agi e reagi. E aí vem a análise e me ajuda a romper quase que esse vício, né? Romper com esse vício, romper tipo assim, sempre agir assim. Já viu aquela questão? Eu sempre agi assim mesmo, sempre foi assim, é assim mesmo. Não, peraí, não é sempre assim. A gente pode fazer diferente. E aí, claro, abre verdadeiras possibilidades para a vida, ameniza a ansiedade, ressignifica a dor. Aqui, dentro do processo, principalmente atual, da ansiedade, é muito importante, é muito eficaz o processo de análise, para entender quais que são essas causas, o que está, de fato, me causando essa ansiedade, o que tem me afetado, que talvez não é só aqui e agora, né? Quase nunca é sempre um processo que vem. A pandemia mostrou muitas coisas que nós já sofríamos. Aí veio a pandemia e mostra um pouco mais escancarado essas nossas faltas. Mas é coisa que os seres humanos, a humanidade já vem sofrendo há muito tempo. E aí, claro, se acelera, se coloca mais peso, vem a ansiedade, né? Então, esses efeitos. Então, perceber as repetições, aquilo que eu falei. Então, repetição de comportamento e de dor, é assim mesmo, sempre eu ajo dessa mesma forma. Tento descobrir o que tem me causado a dor. E aí perguntaram para Freud por que se faz análise, né? E aí ele diz aqui, tá até aqui nessa última frase, né? Tudo que está te impedindo de amar e trabalhar, você leva para análise. Você está te impedindo de amar nos seus relações, nos seus relacionamentos, se amar, amar as pessoas ou trabalhar, fazer aquilo que você gosta, é passível de análise. Você precisa olhar com calma esse processo. Essa foi uma resposta dada por Freud. Lembra que eu disse aqui, até citei esse livro, né? Sim, a Psicanálise Cura, de Inácio. Essa frase, eu coloquei ela na íntegra aí, porque é uma frase dele. E ele fala muito o que é esse paciente curado, né? O que é esse paciente que passa pelo processo de análise? O paciente curado recupera-se mais facilmente dos transtornos provocados pelos acontecimentos perturbadores da vida. Porque existem os acontecimentos perturbadores, né?
E como que eu lido com eles? Aprendeu que nenhuma dor é definitiva. A análise faz isso. Você vai ver no seu percurso e também daqueles que vocês vão atender que nenhuma dor é definitiva nem absoluta. Não, peraí, a nossa vida pode ser flexível. Estar curado é poder reagir ao inesperado. Aqui, como o Násio diz, reagir ao inesperado e reencontrar a capacidade de amar e de atuar. Olha o que Freud diz, né? Reencontrar a capacidade de amar e trabalhar, de, mesmo que diante do luto, reencontrar e ressignificar isso. Então, hoje, nesse momento pós-pandêmico e pós-pandêmico, essas pessoas capacitadas para que se escute esses pacientes é uma urgência, é uma urgência. E é exatamente partindo disso que a gente não cansa e nem desiste de continuar encontrando homens e mulheres que estão dispostos, né, a trilhar esse caminho. Aqui tá os meus contatos, deixa eu só voltar aqui. Aqui. Aí. Então, é exatamente aqui que eu quis dar uma visão geral, acolher aqui as pessoas enquanto eu estava falando, né? Raimunda, Márcio Silene, a Cleilton está aqui, nosso parceiro. Então, é exatamente isso que eu quis trazer aqui para vocês nessa aula de hoje, nessa aula bônus, um pequeno momento aqui para a gente já inserir nesse universo do processo analítico, do meu percurso analítico, algo muito pessoal, algo que compete a mim, né? Compete a Márcia, a Raimunda, a Cleilton, a Patrícia, a Thaísa, é individual. Neurimar, é um processo onde você se coloca nesse percurso analítico. Aí talvez você fale assim, eu desejo me inserir no processo e também quero atender. Ou talvez algumas pessoas, como eu disse, algumas pessoas não tenham interesse em atendimento. Aqui não importa. É você se transformar um pouco mais, se tornar um pouco mais qualificado sobre o seu inconsciente, sobre os seus desejos, sobre a sua mente, a mente humana, aquilo que Freud e os pós-freudianos falaram, né, de como que nós lidamos e repetimos com as coisas sempre do mesmo jeito. E o que que faz a gente olhar para a dor e para a angústia e começar a reagir diferente. Então, esse é a nossa proposta, e é o meu pedido particular, né? Vocês que aqui estão, que queiram ingressar nesse universo, então queira pagar esse preço. Todos nós temos um preço a pagar, através do estudo, do tempo que a gente gasta, né? Hoje o tempo é tão precioso. Vocês estão aqui ouvindo, vocês estão aqui gastando o tempo de vocês, investindo nisso. Continue fazendo isso, continue gastando e investindo esse tempo naquilo que para você faz sentido. Para você fala assim, não, peraí, eu preciso, não só pelos outros. Com certeza, se perguntar aqui, nós vamos ter outra oportunidade, já nas primeiras aulas ali, de que a pergunta vai ser a primeira pergunta que nós vamos fazer para vocês, estou dando até um spoiler, né, já. O porquê que vocês estão aqui na psicanálise? Essa é a pergunta. Essa é a primeira pergunta que eu trago sempre, né? Tipo, Neurimar, por que você está na psicanálise? Débora, por que da psicanálise? Por isso que essa aula bônus, ela tem como tema essa pergunta, por quê a psicanálise? Porque é respondendo a essa pergunta, o porquê da psicanálise, que vai fazer sentido o preço que você vai pagar por ela. E aqui eu falo preço, não é o preço financeiro. O preço financeiro talvez é o mais, é o menos oneroso, porque você vai gastar tempo, você vai gastar a sua disposição, o seu interesse, né? Então, decidir-se o porquê da psicanálise é muito importante. Isso é percurso individual.
O que eu posso te garantir, como profissional, como psicanalista, fazendo uma leitura de mercado, agora indo para o outro lado, é que nunca se precisou tanto de homens e mulheres capacitados que possam ouvir. A Débora, aqui, a nossa secretária, ela sabe, a gente tem um trabalho aqui de clínica social, que os nossos alunos que estão concluindo já estão atendendo. Então, nós temos mais de 12 pessoas, 13 pessoas querendo ser atendidas e sendo atendidas. E a gente nem fez uma divulgação em massa, foi pouca divulgação, e mesmo assim já surgiu tantas pessoas que as pessoas precisam, pessoas estão necessitadas. Né? Vocês aí, do norte do Tocantins, dessa região, com o passar do tempo, dentro do processo, é aí, nessa região que vocês estão, que vocês têm a sua família, que vocês têm o seu trabalho, que vocês têm os seus sonhos e projetos. É aí que vocês vão poder ajudar tantas pessoas. É aí que vocês vão poder falar assim, aqui eu coloco a minha poltrona, coloco a minha cadeira e escuto as pessoas que precisam. E eu, como analista, sem dar resposta, sem falar é assim, é assim, é assim, mas como um ouvinte e acreditando que a psicanálise, sim, ajuda a pessoa a ressignificar a dor, você, como analista, vai estar ali, aí aonde você está. Esse é o nosso desejo, meu grande desejo, particularmente falando, em favorecer essa nossa turma, é isso, falar assim, ó, eu deitar na minha cama e falar assim, que legal, daqui a alguns anos, daqui 2 anos, tem pessoas lá que eu não conheço, eu nem vou saber quem é, mas que estão sendo ajudadas por pessoas que se prepararam, pessoas qualificadas, pessoas que fazem a diferença, né? E por que a psicanálise? Para mim, para o Elias, porque aquilo que eu vivi na minha vida como analisando, e eu ainda faço análise ainda, claro, eu sei da importância daquilo que fez, do Elias que é hoje, mas acima de tudo, daquilo bem que eu vejo na minha clínica, de homens e mulheres que passam e se ressignificam. Então, esse é o que eu desejo para vocês nesse início de processo e de percurso analítico. Muito obrigado. Nós temos um momento agora, eu vou deixar se alguma colocação, alguma pergunta. Esse é o que eu queria deixar aqui com vocês e falar que estamos apenas começando, né? Estamos apenas iniciando o processo e com certeza tem muito caminho pela frente. Nós não vamos conseguir tudo. Não precisamos ser neuróticos e falar que nós vamos conseguir tudo, ser perfeitos. Mas saber que cada um vai dar o seu pouco, cada um vai se esforçar, é gratificante. E é o que a gente pede, né? É o que eu espero. E, claro, esse é aquilo que o Instituto Self tem como missão mesmo, né? Então, obrigado. Agora abre esse momento de dúvidas, de alguma colocação. Queria talvez ouvir a Márcia, o Cleilton está aqui, né? Se quiserem falar, fica à vontade.